entre Macau, Hong Kong, Macau e Taiwan tem uma relação, inclusive, porque a fórmula criada pelo Deng Xiaoping, que depois de Mao Tse Tung é o segundo grande pensador, e agora está vindo o Xi Jinping, né? Então são esses três aí, pensadores, assim, digamos, de uma estratégia para a governança da China. O Deng Xiaoping ele criou a famosa fórmula para resolver a questão de Taiwan. Não resolveu a questão de Taiwan, mas resolveu a questão de Macau, de Hong Kong e Macau. Estou colocando nessa ordem porque em 1997 Hong Kong é retomada, recuperada pela China, estava sob controle do Reino Unido, e em 1999 Macau, né? E essa fórmula, um país, dois sistemas, que foi a fórmula criada pelo Deng Xiaoping, na verdade foi criada para resolver a questão de Taiwan, mas ainda não foi resolvida. Ou eles vão aperfeiçoar essa fórmula, ou enfim, ela está aí para ser resolvida. Mas tem uma diferença também, esse é um ponto de convergência, mas tem uma diferença crucial entre Taiwan e essas outras duas regiões administrativas especiais, que no caso de Macau e Hong Kong é essa denominação. Taiwan é considerada aqui pela China continental como uma província. Hong Kong e Macau estavam controladas por forças estrangeiras. No caso, o controle direto, não indireto, ou seja, Reino Unido, né? Hong Kong estava dominada pelo Reino Unido, e Macau por Portugal. Isso durante muito tempo. No caso de Hong Kong veio a Guerra do Ópio, etc. E no caso de Macau é outra história completamente distinta, tá? Mas eram forças estrangeiras. Taiwan não. Taiwan é administrada por chineses. Influenciado, claro, ali pelos Estados Unidos, etc., mas são chineses. Então, esse é um problema entre chineses. Isso é importante porque, na verdade, esse problema ele vem ali desde a Primeira Guerra Civil, né, nessa luta Kuomintang, Partido Comunista da China, em 1927. É a primeira, depois tem a segunda, que é depois de 45, vai até 49, que é quando o Partido Comunista da China ele vence. O Kuomintang, que é Partido do Povo, ele estava no poder aqui dentro, e em agosto, se não me falha a memória, isso de 1949, 2 milhões de chineses do Kuomintang, um exército, tudo, pegam os barcos, saem de Nanjing, que era a capital na época, é até perto daqui, eu já estive nesse local, e vão para Taiwan. Ou seja, e aí parou o filme, né? Mas de vez em quando tem alguma coisa nessa película. A questão vai continuar vai ter a terceira etapa dessa guerra civil? Não vai ter, entendeu? Ou vai ser resolvido por paz? É isso que está aí desde 1949, quando aconteceu essa situação. Quando eles mudaram não, né? Eles fugiram para lá, se refugiaram lá, o objetivo deles, do Kuomintang, era se fortalecer e retomar o controle da China continental. Só que o Partido Comunista da China, desde 1949, nós sabemos, foi se fortalecendo, e isso não aconteceu. Eu estou dando esse contexto, né, Alberto, porque é para as pessoas perceberem mais que é uma situação que, na verdade, vem ali de 27, né, de um conflito interno e que ainda não foi resolvido. Então, até essa questão assim, a China vai invadir Taiwan, essa palavra invadir não é muito apropriada. Ou seja, como é que os chineses vão resolver essa questão? E eles lá são chineses e eles aqui são chineses. Agora, e você pontuou muito bem, com
esse novo cenário, né, de uma confrontação geopolítica sem precedentes entre os Estados Unidos e a China, onde os Estados Unidos têm um aliado, que é esse grupo lá em Taiwan, a situação fica mais complexa. Na verdade, o Mao Tse-tung tentou recuperar, né, Taiwan. O partido sempre tentou, mas as condições militares não eram favoráveis, porque é uma ilha. E você tinha a Marinha dos Estados Unidos dando proteção naquele período. Só que agora nós temos uma outra China com a Marinha poderosa, com meios né, com aviação, enfim, todas essas tecnologias aí modernas das guerras, para guerras, que é a outra situação. E uma China altamente potente economicamente. Então, o quadro é completamente outro. E os chineses aqui, né, do partido, tem essa questão de Taiwan como a questão vital do Estado. É a questão, é a principal questão, não tem outra mais importante. Justamente, então eles sempre, esse discurso da reunificação está, se a gente pega documentos do partido, desde 1949, 52, tem documentos, 56, enfim, sempre eles estão falando na reunificação. O próprio Zhou Enlai, que foi muito conhecido, é muito conhecido, né, um primeiro-ministro aqui, atuou junto com Mao Tse-tung, morreu no mesmo ano, 1976. As cinzas deles, quando foram cremadas, ele pediu para colocar na sala, uma sala dedicada a Taiwan, que tem lá em Pequim, no Salão do Povo. Então você vê que tem um simbolismo muito forte, e agora parece-me que a China, se não tem, mas acha que tem as condições de concluir essa tarefa, para eles histórica. Né? Então, esse discurso aí que você mostrou, do Xi Jinping, essa menção dele foi agora, no dia 26 de dezembro, por ocasião dos 130 anos, comemoração dos 130 anos de nascimento do Mao Tse-tung, e ele fez essa mesma reafirmação, ele reafirmou isso, essa mesma declaração, no discurso de Ano Novo. E por que ele está enfatizando? Né? E quando ele encontrou com o Biden também, colocou que a questão da reunificação é inevitável. A questão qual o tempo disso? Está se aproximando? Ainda está muito distante? A questão é do tempo. Então, os analistas, né, os especialistas, ou as pessoas que estão captando os sinais nas mensagens, estão justamente tentando decodificar, porque isso é um segredo grandioso, né? Se isso se aproxima. O primeiro-ministro do Japão falou que, sim, a China está aí para concretizar isso. Se pensa em 2027, 2029, 2035, que é uma data simbólica, mas uma coisa é certa, quanto mais a China se fortalece, mais ela também, e quanto mais o tempo passa, mais essa questão, a resolução dessa questão se aproxima. Não está mais... Se vai ser bem sucedida essa resolução do ponto de vista da China aqui continental, nós não sabemos o resultado, não temos como prever, né? Mas que vai ser, a tentativa de resolver vai acontecer. E agora não tem mais aquela marinha dos Estados Unidos superpotente impedindo que navios chineses, né, etc., atravessem ali. Por isso, essas eleições do dia 13, Alberto, que é importante esse seu canal estar trazendo essa discussão, ela é altamente decisiva. E eu penso até que as declarações do Xi Jinping, essa ênfase, tem relação com esse período eleitoral. Né? E nós, agora, na nossa conversa, a gente pode aprofundar isso.